Os pets realmente tornam nossas vidas melhores? Na verdade, ter um animal de estimação pode até ser o segredo para viver mais tempo. Mas isso, claro, depende um pouco do tipo de pet que você escolhe. Um bichinho amoroso vai te manter feliz e saudável. Agora, um tigre de bengala ou um crocodilo marinho? Bom, esse tipo pode reduzir sua expectativa de vida de forma bem dramática. Mas nada disso impediu essas pessoas das histórias que você vai ouvir agora. Número 1. Kevin Richardson. Kevin Richardson é conhecido como o Encantador de Leões. Com um apelido desses, você já imagina que a história dele parece coisa de outro mundo. Só que é tudo real e maravilhoso. Nascido em Joanesburgo, na África do Sul, Richardson saiu de um garoto comum no bairro de Orange Grove para virar um especialista em comportamento animal respeitado internacionalmente. Sua trajetória tem reviravoltas, surpresas e, claro, muitos leões. Quando a gente pensa em heróis de fantasia, normalmente vem à cabeça alguém com uma espada ou um poder mágico. Mas o dom do Kevin é outro. Ele consegue se comunicar com leões de um jeito único. Ele não apenas trabalha com essas feras majestosas, ele cria laços profundos e emocionantes com elas. Para muita gente, ele mudou o que significa um animal selvagem. Kevin chega a tirar cochilos e até jogar futebol com os leões. Ver isso dá até um frio na barriga. Parece o jogo mais perigoso do mundo. Mas esses leões jamais fariam mal ao capitão deles. Claro que nem tudo na história dele é fofura. Depois de ser imobilizado por um leão certa vez, Kevin aprendeu na prática como o respeito e a intuição são fundamentais. Mesmo com os riscos, ele segue firme na missão de proteger esses animais incríveis e o habitat deles. Ele também trabalha com hienas e leopardos, e mostrou ao mundo o quanto esses bichos são inteligentes e complexos. E se você achou maluco viver com leões, espera só até conhecer a mulher que tem um jacaré enorme dentro de casa. Número 2. Mary Thorne e Rambo. Mary Thorne, que mora em Lakeland, na Flórida, divide o lar com o Rambo. Mas o Rambo não é um pet comum, nem de longe. Ele é um jacaré de 2 metros de comprimento que adora motos e tem um guarda-roupa de fazer inveja a qualquer fashionista da região. O Rambo virou uma celebridade local por seu jeito dócil e por adorar um carinho, provando que até quem tem uma bocarra perigosa pode ter um lado carinhoso. A história dos dois começou há mais de 10 anos, quando Mary resgatou o jacaré. Desde então, eles são inseparáveis. Hoje em dia, o Rambo prefere ver Bob Esponja na TV e comer na mesa com a família, em vez de ficar espreitando nos pântanos. Ele é querido na comunidade, embora pouca gente tenha coragem de fazer carinho nele. Por causa de um trauma no começo da vida, ele passou um tempo preso em um armário escuro. O Rambo desenvolveu sensibilidade ao sol. Agora, a Mary passa protetor solar nele e enche o dia dele de amor. Se o Rambo já parece grande demais para caber na sua banheira, imagina esse próximo bicho de estimação. Número 3. Sambat e sua piton de estimação. Lá no Camboja, uma criança tem uma cobra como pet que chama a atenção de todo mundo. Por lá, quando alguém vai visitar uma casa, é comum levar um presente. Mas a lista de desejos dessa família é no mínimo inusitada. 4 frangos bem gordos, de preferência sem cacarejar. Isso porque o presentinho é para a Coman, uma piton birmanesa gigante. O nome dela, Coman, significa sortuda, e sortuda ela deve ser mesmo, porque até agora só distribuiu abraços e nada de apertões fatais. Sambath, de 7 anos, tem um laço especial com essa cobra. A amizade dos dois parece saída de um livro de aventuras. A Coman, que começou do tamanho de um polegar embaixo da cama do menino, virou uma gigante que come 10 quilos de frango por semana e até ganhou um quarto só para ela. Todo mundo na vila fica dividido entre o que fofo e o será que isso é seguro? Mas depois de um carinho da cobra que passou um pouco do limite, a família decidiu que era hora de ela ir morar no zoológico. A despedida foi emocionante e provou que amor vem em todas as formas e tamanhos. E se você acha difícil passear com o cachorro, lembre do menino que conviveu com uma cobra gigante. Número 4. Mike Tyson e suas feras felinas. Quando se fala em Mike Tyson, o que vem na cabeça da maioria das pessoas é um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Mas você sabia que ele já dividiu a casa com alguns companheiros tão impressionantes quanto ele? Pois é, ele teve 3 tigres de Bengala, Boris, Storm e Kenya, e entre eles, a Kenya tinha um lugar especial no coração do Tyson. Ela viveu ao lado dele por 16 anos. Imagine só ter um tigre de 250 quilos como parceiro de cochilo. Tudo começou de um jeito inesperado. Na prisão.
Durante uma conversa com outro preso sobre carros, o papo tomou um rumo diferente e surgiram as ideias de trocar carros por tigres. Porque, claro, se você é o Mike Tyson, para que se contentar com um gato persa quando pode ter um tigre de Bengala? Mas Kenya não era um bichinho qualquer. Segundo o próprio Tyson, ela era um verdadeiro monstro gigante com quem ele dividia o quarto e até dormia junto. Só que, como toda amizade inusitada, também teve seus momentos difíceis. Um dia, a Kenya, talvez esquecendo que não era uma gatinha, atacou um invasor da propriedade, e isso custou ao Tyson uma indenização de $250 mil. Com o passar do tempo, a idade pesou para Kenya. A visão e os quadris já não eram os mesmos. E depois de tantos anos juntos, Tyson teve que se despedir da grande amiga. Ah, e os tigres do Tyson até apareceram no filme Se Beber Não Case. Isso só mostra que, por mais durão que alguém seja por fora, sempre existe um espaço no coração, até para pets enormes e perigosos. Número 5. Philippe Gillet e seu santuário de répteis dentro de casa. Agora viajamos para a França, mais precisamente para a casa de Philippe Gillet, um homem de 67 anos que transformou seu lar em um verdadeiro refúgio para os répteis mais variados e até para alguns aracnídeos. E não estamos falando de meia dúzia de bichos, não. São mais de 400 animais escamosos e de patas múltiplas, vivendo sob o mesmo teto que ele. Entre os moradores da casa estão desde uma tartaruga com 50 quilos que passeia tranquilamente pelo jardim, até cobras cascavéis e tarântulas que, para muitos, poderiam facilmente virar protagonistas de um filme de terror. Tudo começou há mais de 2 décadas, quando Philip se apaixonou pelo mundo dos répteis. Desde então, o número de habitantes só cresceu. E hoje ele convive até com 2 jacarés, Ali e Gator, resgatados de um criadouro de couro. Grande parte dos seus bichos foi abandonada ou doada por antigos donos que perceberam tarde demais que ter um réptil como pet exige muito mais do que imaginavam. Para Philip, esses animais são incompreendidos. Ele defende que o medo que as pessoas têm deles vem da ignorância. Segundo ele, basta um pouco de paciência. E no caso dos jacarés, bastante frango cru, para os bichos, não para os visitantes, para perceber que até os mais temidos podem ter um lado dócil. Os bombeiros locais, no entanto, não compartilham do entusiasmo. Eles têm ordens de nunca entrar na casa do Philip em caso de emergência. Já os vizinhos se acostumaram e até tomam café com ele, sempre com a certeza de que os moradores mais perigosos estão bem trancados. A missão do Philip é clara. Ele quer acabar com o preconceito contra esses bichos por meio de apresentações educativas. No fim das contas, ele acredita que o maior perigo não são os animais, mas o medo que temos deles. Bom, talvez com exceção de um jacaré escondido atrás do sofá. Número 6. Brian Hahn e sua inusitada hiena de apartamento. Imagine você, no meio da madrugada, acordando com um uivo. Não, não é um cachorro ou um lobo. É uma hiena, no 8º andar de um prédio. Pois é assim que vive Brian Hahn, dono do Jake, uma hiena que ele criou dentro de casa como se fosse um cachorro grande. Muito grande. Jake, famoso por ter uma das mordidas mais potentes do reino animal, capaz de esmagar ossos com facilidade, virou o companheiro inseparável do Brian. Nos primeiros meses, a convivência foi uma loucura. Os vizinhos ouviam uivos e barulhos que sacudiam as paredes, e não era reforma, não. Era só Jake expressando sua alegria de viver. E como se não bastasse o inusitado de ter uma hiena dentro do apartamento, Jake desenvolveu uma paixão inesperada. Ele adora o filme Procurando Nemo. É isso mesmo. Ele se senta diante da TV e assiste hipnotizado às aventuras do peixinho palhaço, como se fosse um espectador assíduo. Mas, como era de se esperar, conforme Jake foi crescendo, os desafios aumentaram. Explicar para os vizinhos que os tremores no prédio não eram obra de um martelo, mas do jeito peculiar do Jake de demonstrar empolgação, não era tarefa fácil. A rotina do Brian virou um malabarismo entre cuidar do pet e trabalhar como personal trainer. Apesar de tudo, ele nunca desistiu. Jake virou um verdadeiro parceiro e ainda garante boas risadas no dia a dia. Número 7. Messi, o puma de coração gigante. Agora seguimos para a Rússia, onde vive Messi, um puma com nome de craque do futebol e jeito de gatinho carente. Alexander e Maria Dmitriev são os donos, ou melhor, os pais adotivos, desse felino que nasceu com problemas de saúde e, por isso, nunca poderia sobreviver na natureza.
O Messi encontrou no apartamento dos Dmitriev um lar onde pôde crescer e ser tratado com todo amor e cuidado. O Messi é um verdadeiro bebê gigante. Ele gosta de rolar no chão, se espreguiçar com aqueles bocejos que quase desmontam a casa e adora correr pelos cômodos, exibindo os olhos azul claros que conquistaram fãs do mundo todo. Apesar do tamanho e das patas poderosas, o Messi se comporta como um verdadeiro bichano mimado. Maria vive chamando ele de meu querido, e não é para menos. O Puma virou um fenômeno internacional, com admiradores no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países. Para Alexander e Maria, o Messi é mais que um pet. Ele é um membro da família, alguém que trouxe ainda mais amor e significado para o lar deles. E se engana quem acha que a rotina com um Puma é só preocupação. Messi adora brincar, receber carinho e se comporta como um gatinho gigante, que só quer um pouco de atenção e um sofá para deitar. Número 8. Milan, Kayla e seus companheiros guepardos. Agora vamos até a África do Sul, onde Milan, de 3 anos, e Kayla, de apenas 1 aninho, têm 2 amigos de brincadeira que fogem totalmente do comum. Waco e Skyla, 2 guepardos adultos. Isso mesmo, nada de labrador ou poodle. Os irmãos brincam com os animais mais velozes do planeta, capazes de atingir velocidades de até 120 km por hora. A história começou quando os pais, Heine e Kim, decidiram adotar os guepardos ainda filhotes de um abrigo de vida selvagem. A ideia era dar um lar seguro para os felinos e, ao mesmo tempo, ensinar os filhos sobre respeito e cuidado com os animais. Hoje, o quintal da casa virou cenário de aventuras onde as crianças passeiam com os guepardos em seus jipes elétricos e se divertem como se estivessem em um verdadeiro safari. Os pais tomam todos os cuidados para que essa convivência seja segura. Eles criaram um ambiente onde os filhos aprendem desde cedo a respeitar a natureza e onde os guepardos são tratados como parte da família. É comum ver Milan e Kayla abraçados aos grandes felinos, como se fossem bichos de pelúcia de carne e osso. O mais incrível é que, para eles, isso tudo é só mais um dia normal em uma família que definitivamente não é como as outras. Número 9. Wild Thing, o búfalo gigante que virou parte da família. Agora atravessamos o oceano até o Texas, onde tudo é famoso por ser maior. Inclusive os pets. Na casa de RC e Sharon Bridges, o companheiro de 4 patas é um búfalo imponente chamado Wild Thing. Esse grandalhão pesa nada menos que 1.200 quilos e já virou parte da mobília. Divide o sofá com os donos, às vezes monopoliza o controle remoto da TV e adora se esticar na sala para uma soneca. A história começou há 15 anos, depois que o casal vendeu o rebanho de 52 búfalos que criavam. O vazio na casa era tanto que eles decidiram trazer um dos filhotes para dentro de casa. Desde então, Wild Thing virou um verdadeiro membro da família, participando das refeições e assistindo filmes de ação ao lado de RC e Sharon. No Natal, o búfalo se enfeita com uma guirlanda nos chifres, abre presentes e só não entende por que o estoque dele não está cheio de feno. RC até cogita dar de presente uma lixeira, já que Wild Thing adora brincar de hóquei com os objetos da casa usando os chifres como tacos. Apesar do tamanho e da força, ele é um gigante gentil. Nunca derrubou a árvore de Natal nem quebrou um enfeite sequer. Um verdadeiro símbolo de como o amor pode superar qualquer diferença de espécie e tamanho. Para se ter uma ideia, Wild Thing já foi até padrinho de casamento do RC. Isso sim é amizade para toda a vida. Número 10. Damien Aspinall e o reencontro emocionante com o gorila Quibi. Agora a gente viaja para a África para uma das histórias mais emocionantes sobre conexão entre homem e animal. Damien Aspinall, um distinto cavalheiro britânico, criou o gorila Quibi desde filhote, e depois de algum tempo fez o que poucos teriam coragem. Devolveu o amigo à natureza para que ele pudesse viver como um verdadeiro gorila selvagem. 5 anos se passaram até que Damien decidiu voltar à selva africana. Em um pequeno barco ele navegou pelos rios, chamando o nome de Quibi, sem saber se o amigo ainda se lembraria dele. Parece cena de filme, mas o que aconteceu foi real e inesquecível. Quibi apareceu na margem do rio, reconheceu Damien na hora e os dois se abraçaram com uma ternura indescritível. Trocando carinhos e até dividindo folhas como lanche, Quibi fez questão de apresentar Damien à sua nova família de gorilas, como se dissesse, este é dos nossos. A história mostra que o amor e o respeito criam laços que nem o tempo nem a selva conseguem apagar. E embora não seja qualquer um que possa criar esse tipo de vínculo com um gorila,
Todos nós podemos contribuir para proteger esses animais e garantir que tenham um lar seguro na natureza. Número 11. Jéssica, a hipopótama que prefere chá ao lago. Agora voltamos para a África do Sul, onde conhecemos Jéssica, uma hipopótama tão única que prefere tomar chá no café da manhã a se refrescar na água do rio. A história dela começou em meio a uma tempestade, quando Tony e Shirley Gilbert encontraram Jéssica, recém-nascida e ainda com o cordão umbilical preso ao corpo. Jéssica logo mostrou que não era um hipopótamo comum. Ao invés de buscar a companhia dos de sua espécie, ela escolheu a convivência com humanos. Virou celebridade local e depois mundial. É como se a Mãe Natureza tivesse escrito um roteiro de filme da Disney. Jéssica bate na porta para pedir o café da manhã e só aceita o chá do jeito certo, com o açúcar na medida exata, como uma dama de respeito. Mas apesar do jeitão doméstico, Jéssica continua um espírito livre. Ela circula entre o lar humano e o bando de hipopótamos selvagens, mostrando que é possível viver entre dois mundos. Ela é um verdadeiro símbolo do encontro entre a natureza e o lar. Número 12. Kojak, o crocodilo que trocou o pântano pelo conforto da casa. Agora vamos para a Indonésia conhecer Kojak, um crocodilo que viveu mais de 2 décadas como o xodó de uma família. Ele trocou o pântano por uma vida cheia de regalias, com direito a 2 quilos de peixe fresquinho por dia, e banhos semanais com detergente para deixar a pele brilhando. Mas o excesso de mimos teve consequência. Kojak ficou famoso como o Croco Gordinho. Apesar do tamanho imponente e do episódio em que confundiu alguns gatos da vizinhança com um lanchinho, ele sempre foi tratado como um neto pela mãe do dono, Irwin. O crocodilo virou uma verdadeira celebridade local, com seu pescoço largo e jeito manso. Só que, como toda história de pet selvagem, um dia as autoridades intervieram. Kojak precisou ser levado para o Parque de Conservação Taman Safari, onde entrou numa dieta rigorosa e ganhou a chance de conviver com outros crocodilos. Foi uma despedida cheia de lágrimas, mas necessária para garantir o bem-estar do animal. Número 13. Pasqualina, o javali que conquistou a casa toda. Agora vamos para uma história que parece saída de um conto rural encantador. Pasqualina é um javali que teve um começo de vida difícil. Ela foi encontrada por um casal em meio à floresta, quase congelando de frio e em estado de desnutrição tão severa que mal conseguia se mexer. Movidos pela compaixão, o casal decidiu resgatar aquela criaturinha indefesa e levá-la para casa. Pasqualina não só sobreviveu, como passou a viver como um verdadeiro membro da família. Hoje ela circula livremente pelos cômodos da casa como se fosse dona do lugar. Adora ganhar carinho, assiste televisão ao lado dos humanos e até parece escolher seu quarto favorito para dormir. Sim, ela tem mais de um quarto à disposição. O dia a dia da Pasqualina é recheado de momentos inusitados. Ela convive com gatos, cachorros, galinhas e até burros, como se todos fizessem parte de uma grande e feliz família. Apesar do tamanho avantajado e do jeitão desajeitado, Pasqualina é dócil e vive cercada de amor. Só falta mesmo melhorar os modos à mesa. Por enquanto, os jantares ainda são um pouco bagunçados. Número 14. Agi, a ursa polar estrela do zoológico. Seguimos agora para o Canadá, onde Agi, uma ursa polar de 26 anos, vive como uma verdadeira celebridade no zoológico Assiniboine Park, em Winnipeg. Mas até chegar lá, Agi teve uma longa trajetória. Ela passou a maior parte da vida na Colômbia Britânica e, depois de anos sob cuidados humanos, foi transferida para o zoológico, em um verdadeiro evento digno de estrela internacional. A chegada de Agi foi planejada com todo o cuidado. Ela passou por exames médicos detalhados e ficou 30 dias em quarentena, garantindo que estivesse pronta para se integrar ao novo lar. O zoológico construiu instalações especiais com áreas internas e externas, pensadas para o conforto e adaptação da ursa. Embora Agi não seja do tipo que gosta dos holofotes, ela prefere a tranquilidade de suas novas instalações ao assédio dos visitantes. Sua presença é uma oportunidade incrível para sensibilizar o público sobre a importância da conservação dos ursos polares e das regiões geladas onde eles vivem. Se você visitar Winnipeg, não deixe de conhecer essa verdadeira dama do gelo. Mas lembre, nada de flashes ou paparazzi. Agi merece privacidade em sua nova casa. Número 15. Brutus, o urso pardo e seu melhor amigo humano. Agora vamos até o estado de Montana, nos Estados Unidos, para conhecer Brutus, um urso pardo de 400 quilos que vive em harmonia com Casey Anderson, seu guardião e melhor amigo.
Casey cresceu no meio da natureza e sempre teve uma ligação profunda com a vida selvagem. Enquanto outras crianças se divertiam com videogames, Casey estava nas trilhas, observando e aprendendo com os animais. Brutus entrou na vida de Casey ainda filhote, e logo os dois criaram um vínculo especial. O urso virou um verdadeiro parceiro de aventuras, e até apareceu no programa da Oprah, onde comeu uma salada de salmão e um sanduíche gigante preparado especialmente para ele. Brutus agora vive no santuário Montana Grizzly Encounter, fundado por Casey, onde ganhou um lar seguro e amigos da mesma espécie, incluindo Bella, uma filhote órfã vinda do Alasca. A história dos dois mostra como é possível ter uma convivência respeitosa com a natureza. Só um conselho: se algum dia você convidar um urso para o café da manhã, melhor deixar o café bem longe. Um urso hiperativo com cafeína não é algo que você vai querer presenciar na cozinha. Número 16. Moyo, o elefante que virou sombra da dona. E agora vamos para o Zimbábue, onde conhecemos Moyo, um elefante que sobreviveu a uma tragédia quando ainda era bebê. Ele foi encontrado à beira do afogamento ao tentar atravessar um rio com sua manada e acabou sendo levado ao santuário Wildlife. Lá, a fundadora, Roxy Dankworth, se tornou sua mãe adotiva, e desde o primeiro momento, Moyo a escolheu como a pessoa dele. Moyo passou a seguir Roxy por toda parte com a insistência e o carinho que só um elefante bebê poderia ter. À medida que foi crescendo, também aumentaram os desafios de ter um gigante dentro de casa. Moyo bloqueava portas, entupia corredores e tentava se acomodar em móveis que claramente não foram feitos para um hóspede de tantas toneladas. Entre as travessuras e os momentos de puro afeto, Moyo e Roxy desenvolveram um laço inseparável. A história dos dois é prova de que o amor verdadeiro não vê espécie, tamanho nem peso, só sente o coração. Número 17. Gilbert, o texugo da família. Por fim, neste bloco, vamos até Montana, em um rancho perto das Crazy Mountains, onde vive Gilbert, um texugo que virou mais um membro da família White. Quando Mac White o encontrou, ele era apenas um filhote abandonado, e a ideia era presentear a esposa, Melody, no Dia das Mães. No começo, Mac pensou que tinha resgatado um filhote de cachorro, mas logo a verdade apareceu. Era um texugo. Gilbert se adaptou rapidamente e, desde então, há 16 anos, desafia todos os estereótipos da espécie. Ele adora melão, melancia e tem regras próprias na casa, o chamado protocolo texugo, que inclui manter a boca dele ocupada para evitar mordidinhas surpresas. Na dieta vale de tudo um pouco. Ração de cachorro, ração de gato e até um picolé de vez em quando. Os visitantes costumam se surpreender. Alguns ficam maravilhados, outros preferem subir no primeiro móvel que vem. Mas para os White, o Gilbert é simplesmente da família. Número 18. A Menina e a Coruja das Neves na Itália. Agora, vamos para um verdadeiro conto da Disney que aconteceu na vida real. Na Itália, uma garotinha desenvolveu uma amizade inesperada com uma coruja das neves. A menina, completamente encantada com a ave, distribui abraços e beijos enquanto a coruja, com a paciência de um santo, aceita as demonstrações de carinho. De vez em quando, a coruja tenta manter um pouco de espaço pessoal, dando umas bicadinhas no queixo e no cabelo da menina, mas ela só dá risada e continua o chamego. Com o passar do tempo, dá para notar que até a mais paciente das corujas tem um limite, e o bichinho começa a se mexer e soltar um pio que parece dizer: "Tá bom, chega por hoje." Ainda assim, o momento final é de pura ternura. As duas posam juntas para a câmera como melhores amigas para sempre, mostrando que a amizade pode mesmo ultrapassar espécies. Número 19. Emma, a alce adotada. Se prepare para mais uma história de derreter o coração. Emma é uma alce que poderia muito bem estrelar um filme da sessão da tarde. Tudo começou com um pedido de socorro. Um filhote de alce tinha ficado preso no arame farpado e precisava de ajuda. A partir daí, nasceu um laço de maternidade entre o resgatador e Emma. No começo, Emma era só um bolinho de pelo desconfiado. As primeiras noites foram passadas lado a lado no celeiro, com cada um dormindo em sua cama, até que a confiança foi crescendo. Os primeiros passos fora do abrigo foram dados com a Emma grudada como uma sombra na mãe humana. Hoje, Emma vive em uma reserva ecológica onde pode ser alce de verdade, mas nunca se esqueceu de quem salvou sua vida. As visitas regulares são prova de que o vínculo continua forte. Número 20. Barley, o gambá fã de pizza. Para encerrar nossa jornada, conheça Barley, um gambá domesticado que tem uma paixão especial: pizza de queijo.
Ele foi resgatado ainda bebê após um acidente que levou a família dele, e suas chances de sobreviver eram mínimas por causa de uma perna quebrada. Mas aí entrou na vida dele Leah Murray, uma técnica veterinária de coração enorme e dona de uma casa cheia de pets com nomes de grãos. Barley foi batizado seguindo a tradição da casa. Os gatos se chamavam Chowder e Porridge, e logo encontrou seu lugar na família. No começo, foram dias de cuidados intensivos, mamadeira a cada 3 horas e uma adaptação cuidadosa ao mundo além dos cobertores. Diferente do que muita gente imagina dos gambás, aqueles bichinhos desgrenhados que fingem de mortos, Barley adora um cafuné e mostra o lado mais carinhoso da espécie. O cardápio dele inclui comida fresca, ração especial e, claro, uma fatia de pizza de queijo de vez em quando. Barley virou um verdadeiro embaixador dos gambás, mostrando que até os mais incomuns dos pets podem conquistar corações. E aí, depois de conhecer essas histórias incríveis, fica até difícil olhar para o seu cachorro ou gato da mesma forma, né? Afinal, seja um gambá que adora pizza, um búfalo que divide o sofá ou um tigre que dorme no quarto, o que todas essas histórias mostram é que o amor pelos animais não tem limites. Nem tamanho, nem espécie. E você? Qual seria o seu pet dos sonhos? Conta aqui nos comentários. Quem sabe na próxima a gente não traz a história de alguém com um tubarão no aquário ou um polvo no tanque. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!